Boa noite, queridos irmãos, amados seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje nós estamos aqui em mais essa quinta-feira para reflexionarmos um pouquinho a respeito das palavras do Mestre. Então nós estamos no capítulo 8 e no item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então aqui nos diz: então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Por que eles não lavam as mãos como tomam suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que vós mesmo violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honra teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, morra de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou sua mãe, toda oferta que faço a Deus te aproveitará a ti, está cumprindo a lei. Pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías de vós outros quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me honram ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si, o povo lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que faz o homem imundo, mas o que sai da boca, isso é que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-vos, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos essa parábola. E Jesus respondeu: também vós outros andais sem inteligência? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Estas são as coisas que fazem imundo o homem. O que, porém, comer com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Porque na época era prática, né? Era um ritual que fosse feita uma higiene, uma asepsia, né? De mãos lavadas, era um ritual, e onde as mãos eram lavadas antes, durante e após as refeições. E para isso existiam recipientes, utensílios limpos, né? Além de muito higienizados, santificadamente limpos, né? Segundo eles, era um ritual de purificação, onde a água ali dentro também teria que ser pura e todo o recipiente puríssimo, segundo eles, né? Segundo eles, fazendo isso, estavam de bem com as leis de Deus, né? Porque eles estavam ingerindo algo puro. Mas Jesus deixa claro ali, né, que não é isso, não é o que faz impuro o nosso interior, não lavar as mãos.
E aqui vamos ver que Jesus não está falando uma questão de higiene. Jesus está aproveitando mais esse momento para poder colocar, né, que o que vem de fora, o que nós ingerimos, não é o que nos faz mal. O que faz mal é o que sai do nosso coração. O que verbalizamos, né, através de maledicências, através de palavras rudes, de blasfêmias, palavrões, tantas coisas que tornam impuro o nosso coração. Vem de dentro desse coração que não está puro. E aqui coração eu falo sentimentos, né, gente? Não do órgão coração, sentimentos. O que vem do nosso interior, isso é o que conta. E quando nós lançamos essas palavras rudes, duras, inverdadeiras, né, desnecessárias muitas vezes, fazendo comentários sobre esse ou aquele irmão que não vai acrescentar nada, apenas denegrir a imagem, isto é o que faz mal. Isto é o que contamina o homem, não aquilo que entra pela nossa boca. Então, a questão das mãos lavadas, mais uma vez eu me refiro, que Jesus não estava falando de higiene, ele estava aproveitando para explicar que aquele ritual de limpar todos os recipientes e que a água tivesse que ser pura e as mãos lavadas antes, durante e após as refeições não tornavam eles servos de Deus, não tornavam eles melhores, né? Não queria dizer com isso que eles estavam seguindo as leis, que inclusive esta prática não foi instituída por Moisés. Não foi. Não era uma das coisas que havia sido instituída por Moisés. Isso foi uma coisa que os próprios homens criaram e os escribas e fariseus utilizavam essa prática e se escandalizaram ao ver que Jesus e seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. Isso não importa, gente, isso vem para a gente pensar sobre a nossa aparência, né? Sobre aquilo que mostramos aos outros, sobre o exterior que mostramos aos outros, sobre as coisas que falamos, mas que realmente não sentimos, né? Tão bonitas. Como é bom ouvir fulano, ciclano, beltrano falar. Mas dentro do coração, ou melhor, no seu interior, no seu sentimento, não são verdadeiras porque não são postas em prática, né? São palavras bonitas, mas jogadas ao vento, não vividas pelaquela pessoa que fala. E pior ainda quando se fala coisas ruins, né? Vamos ter isso em mente, que quando nós dissemos coisas ruins dos outros ou para os outros, aí sim estamos nos contaminando, e muito, e atrasando a nossa evolução espiritual, né? Porque isso só traz prejuízo para o nosso espírito, para o nosso progresso. E falando em pureza de coração, eu quero lembrar aqui o espírito mais puro que Chico já visualizou em sua existência terrena. Emmanuel conta, né, a ele que o espírito mais puro era de um jovem soldado romano, cristão, né, admirava a doutrina de Cristo, seguia Cristo. E ele foi preso pelas autoridades locais
porque Jesus havia desaparecido e ele foi inquirido, porque, como seguidor, né, ele deveria sim saber onde Jesus estava. E ele foi inquirido. Foi levado às autoridades locais e foi perguntado onde Jesus estava. E ele calou-se. E a autoridade insistiu, né, sob pena de morte, se ele não dissesse onde Jesus estava. E foi tanta a insistência por parte dessa autoridade que ele disse: queres saber onde Jesus está? Ele está aqui, no meu coração. E imediatamente a autoridade mandou que os colegas soldados então arrancassem o coração do jovem soldado, desassombrado naquele momento, em seus 18 anos, que fosse-lhe arrancado o coração ali mesmo. E ali mesmo os próprios colegas, com uma faca, arrancaram o coração do jovem. E aí ele, obviamente, cai, né? Morto. Pois sim, o coração não sobreviveria. E Emmanuel contando isso a Chico, Chico consegue ter vislumbrar aquele momento, sabe? Chico consegue estar ali e ver aquele jovem soldado materializado ali em seu quarto. E a luz é tão intensa que Chico fica momentaneamente cego pela luz que vinha do espaço onde havia o coração desse jovem romano. E Chico, depois de restabelecido daquele primeiro impacto, olha pela janela e vê o quarteirão todo iluminado pelo espaço que havia sido deixado na falta do coração daquele jovem. Então este foi o espírito mais iluminado que Chico já viu, que Chico conheceu aqui em sua existência terrena, obviamente. É linda essa história, né, gente? É linda essa história de fé, de crença, de ir até o fim pela causa, pelo amor, né, a Jesus, que aquele jovem romano, soldado romano, demonstrou ali. Então é isso que Jesus nos pede, né? Que o nosso coração seja puro. Que a pureza não esteja na aparência, né? Ou nas mãos lavadas muitas vezes. Que o nosso coração esteja limpo, para que dele brotem coisas boas, brotem palavras de ânimo, de força, de esperança, de fé. E que as nossas atitudes também coadunem com essas palavras, né? Que não seja algo dito dos nossos lábios para fora, mas sentidos pelo nosso coração. Aqui está bem claro, bem explicado o porquê das mãos não lavadas, né? O porquê Jesus utilizou este momento para nos mostrar que não importa o nosso exterior, mas sim o que vai no nosso interior e o que expressamos, o que verbalizamos, o que trazemos para o nosso exterior. E mais uma vez, a nossa boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Então, que possamos
fazer o que o Cristo quer. Mantermos o coração puro e mesmo que as mãos não sejam tão lavadas, que isso é apenas exterior, que o nosso interior esteja limpo, puro, de acordo com a sua vontade. Sabemos que é difícil, sabemos que somos espíritos falhos, né? Mas batalhando através da reforma íntima, e isso não é impossível. É possível melhorarmos um pouquinho a cada dia, refletindo naquilo que nós fizemos errado ontem e que não iremos repetir hoje. E assim, aos poucos, nos tornando seres mais próximos daquilo que o nosso irmão maior espera, deseja e espera de nós. É isso, meus irmãos. Paz e luz a todos.